Fala, meus consagrados e consagradas da AUBFEP. Vamos ver mais uma questão com vocês. AUBFEP 2017. É um texto um pouco mais longo, mas vamos continuar para o alvo. A11. No mundo existem 442 usinas nucleares em funcionamento que são responsáveis por 6,4% da energia elétrica produzida. É claro que acidentes como o de Chernobyl em 1986 e do Japão em 2011 trazem muita desconfiança quanto à segurança de tais usinas. Certamente as vantagens das usinas nucleares devem superar a possibilidade de um desastre. Haja vista que os Estados Unidos, 104 usinas, e o Japão, 54 usinas, referências de industrialização no mundo, utilizam largamente esse recurso. O fato, porém, é que a usina nuclear é considerada uma forma de energia limpa. Vejamos como funciona a usina nuclear. Seu coração é o reator, onde a energia nuclear do urânio é transformada em calor. O reator também libera radiação, mas essa é blindada por diversas paredes de contenção. Daí para frente, ocorre o mesmo que em uma termoelétrica. O calor é usado para aquecer a água do circuito interno da usina. A água vira vapor sobre alta pressão que é direcionado para mover uma turbina de um gerador de energia elétrica. Após passar pela turbina, o vapor deve ser transformado em água para voltar ao reator e reiniciar o processo dentro do circuito interno da usina. Essa condensação é feita por um grande volume de água externa vinda de um rio, de um grande lago ou do mar. Essa água não se mistura com a água do circuito interno. Entretanto, ela retorna à fonte de origem muito mais quente que o normal. Observe que a usina térmica a energia térmica é a que participa de todos os processos. Por isso chamamos essas usinas de termonucleares. Quando o urânio do reator acaba, por serem radioativos, os produtos que surgem são descartados em reservatórios especiais altamente blindados. Durante o período de funcionamento de uma usina termonuclear, caso ela não sofra nenhum acidente, não produzirá impacto no meio ambiente, com exceção da liberação de... Então, pessoal, essa questão já aborda que toda a usina nuclear, com as seguranças em dia, devidamente blindadas e tudo mais, fornece energia elétrica através do funcionamento de quê? Como alguns de vocês já devem ter estudado, que a energia nuclear, pela fissão, né? Lembrando que a termonuclear, que geralmente boa parte dos físicos conhecem, é a termonuclear vinda do Sol, que é o quê? Fundir átomos de hidrogênio para formar átomos mais pesados, como o do hélio. No entanto, essa energia aqui, que a questão cita, é termonuclear no sentido fissão nuclear. Ou seja, átomos de urânio enriquecido, chamado urânio 235 ou 238, eles são o quê? Bombardeados por nêutrons. Esses nêutrons dividem o átomo ao meio, gerando outros elementos e liberando mais nêutrons para reagir com mais átomos. E isso forma o quê? Calor, energia, forma de radiação. Esse objeto, né, que é o reator, ele é coberto por água, né? Digamos que tem um reservatório aqui gigantesco assim, tentando fazer uma maneira mais prática possível, e ele meio que fica suspenso a tampa do reator, mais ou menos assim, ó. Ele é um container com diversos bastões no interior dele para poder frear a fissão nuclear, a reação, e ele aquece. No momento que ele aquece, ele libera muita radiação. E essa água que tem no interior do reservatório é chamada água pesada, para justamente o quê? Para justamente diminuir a velocidade de muitas partículas e da radiação que está sendo liberada ali. No entanto, o material que tem aqui dentro, pessoal, ele não sai, ele é blindado. Ou seja, o reator ele tem que ser blindado, porque senão ele contamina a água. E essa água, como vocês podem ver aqui na questão, ela chega o quê? Ela está aqui dentro. Está o reator aqui. E essa água passa por onde? Ela vem de uma fonte externa, ou seja, é uma mistura tanto de água pesada do reator, quanto também uma água que fica ao redor do reator para poder ser o quê? Aquecida, transformada em vapor, mover as turbinas e daqui gerar eletricidade. Aí vem a questão do item A. Gás na atmosfera que aumentam o efeito estufa. Galera, não tem gás na atmosfera que é liberado. É só o vapor de água que é liberado na atmosfera durante a reação. Por quê? O calor extremo da radiação proveniente da reação aquece essa água e transforma-se em vapor. Não tem nenhum processo contra o ambiente nisso. Item B. Substâncias quimicamente venenosas ao meio ambiente. Também não. Ambiente aquático. Também não, pessoal, porque como ele é blindado, não tem nenhum elemento químico radioativo ou tóxico que é liberado para o ambiente. Item C.
Água quente que eleva a temperatura da fonte externa a níveis inadequados à vida de parte do ecossistema aquático. Pessoal, esse é o item correto. Porque assim, como a fonte de energia, né, libera muito calor, tem que ter uma fonte externa de algum material que possa conter esse calor e resfriar o reator. Justamente o quê? A água fria proveniente de uma fonte. Pode ser tanto rio como lago ou mar. E essa água tem que retornar para poder compensar essa absorção de energia. Como se fosse mesmo um processo de resfriamento comum. E essa água volta muito quente, o que pode prejudicar a vida nesse ecossistema. Logo, o nosso item correto, o item C. Provando isso, por que o item D não pode ser marcado? É semelhante ao item B. Nenhum material radioativo ele sai de fora do reator. Porque aqui, o material radioativo que sai, ele só sai mediante o quê? A destruição do reator, como aconteceu em Chernobyl. Há também processos de tremores que, por alguma falha de segurança no reator, pode ocasionar uma rachadura, né? Então, o processo que deixaria o D correto seriam falhas no interior do reator. Geralmente falhas de quê? Falhas de contenção, falha de segurança, né? E por isso o item D não é correto, porque como já tem muito tempo já que o ser humano utiliza essa fonte de energia, né, obviamente que tem que ser estudado maneiras de poder mantê-la segura. E é justamente o quê? A blindagem do material, quais são os tipos de bastões, como os bastões de grafite, etc., para poder manter esse material devidamente em segurança. Galera, obrigado por participar mais de uma questão. Deus os abençoe e até a próxima.